Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. É sempre uma felicidade muito grande compartilhar dos domingos com vocês nessa casa. É de muita gratificação para o nosso coração sempre compartilhar a palavra de Jesus, ainda mais entre amigos. Então, bom dia novamente. Que a paz do Mestre Jesus continue florescendo nos nossos corações hoje e sempre. O tema dessa manhã é um tema recorrente nas nossas conversas, ou de forma direta ou de forma indireta, mas remete a uma passagem do Evangelho de João, e é uma passagem muito bonita. Todas as passagens de Jesus são bonitas, mas essa passagem representa muito para nós no momento em que estamos atravessando aqui no planeta hoje. O tema foi extraído do livro Fonte Viva, do Chico, a psicografia do Chico e a autoria espiritual do Emmanuel. E esse tema está no capítulo 19 e tem por título Apacenta. E o convite do tema é apacentar. Mas o que é apacentar? Jesus sempre usou a linguagem da natureza, a linguagem das coisas do dia a dia, para explicar as coisas referentes ao espírito. E naquele tempo, a atividade do pastoreio, de pastorear as ovelhas, o rebanho, era muito comum, era a tradição do povo. Tanto que Jesus descende de uma casa, que é a casa de Davi, e Davi iniciou a sua trajetória sendo pastor também. E Jesus enxergava na humanidade o seu rebanho. E ele, o nosso grande pastor. E continua. Nós continuamos sendo o seu rebanho. E o rebanho, quem já teve a oportunidade de ver, fica sempre disperso. Um grupinho fica para lá, outro para cá. A gente pensa assim, nossa, meu Deus, né? Em que momento que eles vão se reunir? E o pastor faz o quê? Reúne, em determinado momento, esse rebanho, para dar continuidade às atividades. E pastorear é guiar, na verdade, apacentar é guiar, reunir o rebanho. E Jesus usou essa palavra num momento muito especial da sua trajetória aqui na Terra. Já havia acontecido o ato da crucificação e Jesus já havia aparecido aos apóstolos em 2 momentos. Em perispírito, em espírito, para dar ali as suas instruções finais. E nesse momento em que ele conta a respeito do apacentar, Jesus estava à beira do lago do Tiberíades, na Galileia, e alguns apóstolos, dentre eles o Pedro, pensando muito, porque imaginem, conviver com Jesus durante um tempo e de repente acontecer tudo aquilo, eles se sentiram perdidos. O que a gente faz agora? Para onde nós vamos? Como que nós vamos dar continuidade ao seu trabalho? E Pedro, daquele jeito sempre agitado, vou pescar. Pegou o barco e partiu para pescar. E os outros apóstolos que estavam com ele acompanharam Pedro. Jogaram a rede, nada. E aí eles viram na margem um vulto de um homem que gritou, joga de novo a rede, mas do lado direito. E Pedro reconheceu Jesus. E tomado de alegria, como quem reencontra alguém muito querido, Pedro se joga na água e corre em direção a Jesus. E eles conseguiram, claro, pescar um volume grande de peixes.
Eles estavam, né, na passagem, conta que cerca de 90 metros da margem. E Pedro atravessou os 90 metros a pé mesmo. E aí Jesus os reuniu, sentou com eles e começou a conversar. E em dado momento da conversa, Jesus olhou para Pedro e perguntou: Pedro, tu me amas mais do que a estes? E Pedro: sim, Jesus, é claro que eu te amo. E aí Jesus voltou a perguntar: Pedro, tu me amas? Uma segunda vez. E Pedro: sim, claro que eu te amo, Jesus. Jesus, a terceira vez, olhou a Pedro e falou: Pedro, tu me amas? E aí Pedro, já triste, melancólico, olhou para Jesus com um olhar um pouco desconcertado e disse: Jesus, sim, eu te amo. E aí Jesus responde: então apacenta as minhas ovelhas. O curioso dessa passagem é que Pedro negou a Jesus 3 vezes. E uma das interpretações para esse diálogo é que Jesus utilizou ali, daquele momento, para redimir Pedro frente aos outros, em relação à falta que ele cometeu, que foi um ato de não demonstração de confiança e de fé e de coragem naquele momento. Porque Pedro sempre, em todos os momentos, afirmava que continuaria seguindo Jesus independentemente de qualquer coisa. E ele sempre fez questão de se manifestar muito forte com isso. E, inclusive, demonstrando uma confiança muito além do que aos outros que acompanhavam Jesus. E justamente no momento do convite, da prova dessa confiança e dessa fé, Pedro não se sentiu fortalecido o suficiente para cumprir com o que ele se comprometeu. E nesse momento que Jesus retorna em meio a eles para as instruções finais em espírito, Jesus pergunta sobre o amor para que Pedro se sentisse confiante novamente, porque ele seria o responsável de continuar guiando o rebanho de Jesus na continuidade do seu trabalho. Ainda tendo negado Jesus 3 vezes, Jesus confiou a Pedro essa missão. Inclusive validando essa força que Pedro sempre teve frente aos outros. Pedro já tinha sido perdoado desde o primeiro momento, mas Jesus fez esse reforço de validação, de consolidação da figura de Pedro, mas também advertiu que Pedro, a partir daquele momento, ele entraria numa rota de trabalho e de demonstração de fé que já não tinha mais como voltar atrás. Então, toda a liberdade que Pedro tinha até aquele momento não existiria mais aos olhos das atividades comuns do dia a dia. A liberdade a qual ele estava sendo convidado a exercitar era a liberdade do espírito, da consciência tranquila, do trabalho no bem, que exigiu muito do Pedro e dos outros apóstolos. E nós sabemos como Pedro chegou à sua idade mais avançada e como ele encerrou a vida material dele. Pedro foi crucificado com os pés para cima. Ele não se sentiu digno de ser crucificado como Jesus. Então ele pediu para que na crucificação ele fosse colocado numa posição ao contrário. E ele não negou a Jesus. E ele foi à cruz justamente por não ter negado ao Mestre. E Pedro, ao longo da sua trajetória quanto apóstolo, exemplificou o Evangelho de Jesus não pela palavra, mas pela sua transformação.
A gente conhece Pedro como? Sempre nervoso, sempre teimoso, sempre autoritário. Ainda assim, Pedro, à lida do dia a dia, vivenciando na prática o aprendizado que Jesus delegou a ele, foi lapidando o seu íntimo, a ponto de notar o outro com mais respeito, a conduzir as coisas com mais paciência. Pedro apartou até uma briga entre Paulo e Tiago. Pedro, o mais irritado, o mais nervoso de todos. Ele foi o grande mediador de uma questão importante que era discutida por Paulo de Tarso e por Tiago. Então, por amor, muitas vezes, nós cometemos equívocos. Por amor, por fidelidade, por crença, muitas vezes queremos dar o exemplo na base do grito. Usamos a palavra disciplina e equivalemos essa palavra disciplina a um rigor extremo. Em que sentido? Da autoridade, da palavra dura. E Jesus nos mostrou, ao longo de todo o seu caminho, que o trabalho de guiar o rebanho, de nos guiar, era um trabalho de paciência. Prova é que estamos aqui há 2000 anos, ainda trabalhando muito para compreender o que ele nos disse. E estamos nessa trajetória. Nós somos o rebanho de Jesus que é reunido e se dispersa. E ele continua sendo o nosso grande pastor. Porque é através da palavra de Jesus é que nos reunimos. Hoje, aqui, nós juntos, estamos refletindo sobre os seus ensinamentos. Estamos reunidos. Parte do rebanho se reuniu. E qual é a nossa contribuição nessa tarefa de pastoreio? Será que nós somos capazes também de sermos pastores? De reunirmos rebanhos? Cada um de nós recebeu um rebanho particular. Na nossa família, no nosso trabalho, no grupo de amigos que frequentamos. Já pararam para pensar que também com os espíritos que nos acompanham? Só os encarnados pertencem ao rebanho de Jesus? Os desencarnados também. Se eventualmente moramos sozinhos mesmo? Ou estamos acompanhados o tempo todo? O rebanho, a qual Jesus, com muita beleza, diz ser a humanidade, ele está tanto encarnado quanto desencarnado. E cada um de nós, através da nossa transformação, tem a missão de continuar reunindo, pelo amor, partes dessa família que nos foram delegadas nessa existência. Então, o Emmanuel, na lição 19, ele vai nos dizer algumas coisas muito importantes sobre essa tarefa. A primeira, que apacentar equivale a dizer para que nós sejamos capazes de sustentar os nossos irmãos, que muitas vezes são mais necessitados do que nós. Ué, mas ninguém sofre como eu sofro. Não está entendendo? O meu sofrimento é maior. Imagina. Será? Será que o nosso sofrimento é tão grande a ponto de nós não conseguirmos estender uma mão, um abraço, um sorriso, uma palavra de consolo a um irmão que está próximo de nós? Olha, eu não sei o que está acontecendo com você, mas confie em Deus. As coisas vão melhorar. Quantas coisas na nossa vida já não melhoraram? Vieram,
nos abateram e passaram. Para todas nós tínhamos a resposta? Para todas nós tínhamos um roteiro já desenhado de como, quanto tempo e como vai ser resolvido? E quando a gente olha para trás, não passou? Alguém veio, deu uma palavra, a gente leu alguma coisa em algum lugar que naquele momento calmou nosso coração. Aí surgiu alguém com uma ideia que nos ajudou a pensar numa outra solução, ou simplesmente passou. Será que só passou? O acaso passa? Não foi Deus nos concedendo ali o atendimento à nossa prece, que muitas vezes é inconsciente, mas atendendo a um desejo do nosso coração, olhando para nós e dizendo assim: calma. Se acalme. Deus age em silêncio. A prece nos conecta ao Pai. Hoje nós temos esse acesso direto aos benfeitores amigos que vão trabalhando as soluções das nossas causas. Mas para isso é necessário que nós não nos mantenhamos parados, inertes, aguardando apenas. Mas como assim? Se eu não posso mudar a situação, o que nós podemos fazer? Nos mudar, nos melhorar, nos preparar para quando, de fato, a situação acontecer, nós estejamos prontos para receber essa resolução. A questão é que muitas vezes, estando agitados, estando preocupados, nervosos, nós não notamos. E a impressão é que estamos abandonados ali, ninguém nos ouve. Nós somos ouvidos, nossas preces são atendidas, mas é necessário que nós nos preparemos para perceber essa ajuda. E aí o Emmanuel continua nos falando, para que nós nos tenhamos atentos a um ponto. Não exigir do outro algo que nós ainda não temos capacidade de trabalhar em nós. Ah, mas é impossível isso. Se for assim, então o mundo nunca vai evoluir. Como é que eu vou pedir paciência para o outro se eu não tenho capacidade de ter paciência? Então não adianta nada treinar minha paciência. Adianta treinarmos a nossa paciência. O outro vai resolver isso no momento dele. Ah, não adianta eu ficar tendo confiança se nada acontece. O outro não muda? Para que eu vou confiar? O outro vai mudar quando ele achar que tem que mudar. Nós vamos trabalhar a confiança em Deus para nós. E no momento certo o outro vai. Ah, não tem como, eu amo mais. Só que o outro não me ama na mesma intensidade. Não vou dar mais amor, não. Não sou bobo. O amor que nós damos é o amor que nós temos. Nós não temos que dar amor para receber amor. Nós temos que dar amor para dar amor. Receberemos na hora que for necessário. E na maioria das vezes não é de quem a gente espera. Na maioria das vezes tem alguém endereçando muito amor para a gente, mas a gente não percebe. E aí somos nós os causadores da frustração de outras pessoas. Se nós permanecermos distraídos, desatentos, nós não vamos notar as pequenas demonstrações de benesses de Deus através da nossa jornada. E nós, atualmente, estamos muito distraídos. Nossa mente e o nosso coração esperam muito, mas ainda realizam pouco. Nós podemos dar muito mais. E com muito menos do que nós imaginamos. Não precisamos de grandes quantias, de grandes somas.
de horas infinitas no nosso dia, de um corpo essencialmente saudável, nós não precisamos. Há quem doe muito sem nem sair do lugar. Há quem doe muito sem ter R$1 a mais no bolso. Há quem doe muito sem emitir uma única palavra, apenas num abraço. E isso é apacentar. Nós não somos grandes como Jesus, ainda, porque Jesus é o modelo e o guia. Se Jesus é o nosso modelo e guia, é porque é o caminho para o qual nós estamos destinados a caminhar. Mas esse caminho não se constrói sozinha, se constrói à custa de muito trabalho, de muita dedicação. Nós ouvimos muito, e eu acredito que os amigos aqui vão compartilhar comigo de pelo menos essa impressão. Tem gente que fala assim, a doutrina espírita é doutrina dos sofredores. Alguém já escutou isso aqui? Não é dos sofredores. Não existe punição de Deus. Existe trabalho e reparação. O sofrimento é um detalhe muito pequeno quando nós olhamos para a nossa jornada espiritual. Porque todos nós, em algum momento, quando retornarmos ao plano espiritual, vamos nos deparar com as ações, as atividades que executamos. E sabe qual vai ser o nosso pensamento? Foi muito pouco, perto do que eu podia fazer. Pedro teve essa percepção sem precisar voltar para o plano espiritual, mas porque ele passou pelo duro martírio de ter sido responsável por negar Jesus. Isso fez Pedro sofrer. A falta de coragem dele naquele momento fez ele sofrer muito, mas ele foi muito grande em reconhecer e se dispor ainda naquele tempo de levantar e tentar novamente. E aí nós vamos pensar assim, foi muito ou pouco morrer por Jesus, perto do sofrimento de ter negado a Ele. Posso garantir a vocês que para Pedro foi muito pouco. Para ele foi muito mais penoso ter negado a Jesus. E quando nós negamos a Jesus? Quando nós conhecemos a palavra, quando nós entendemos parte dos seus ensinamentos, e ainda assim, por teimosia, não nos dedicamos a colocá-lo em prática. E Jesus não está nos punindo. Jesus pacientemente aguarda por nós, para que no momento certo nós despertemos. E nos manda sempre recursos de ânimo, de reconforto, para nos fazer enxergar, vamos, siga em frente, me segue, tente de novo, mais uma vez. Qual é o prazer que nós sentimos quando conseguimos, de alguma maneira, fazer o bem a alguém? É um prazer que não tem como descrever. Quando abraçamos alguém e alguém, nossa, muito obrigada por esse abraço, eu estava precisando. E a gente nem sabia. Parece que o abraço é para nós. E aí eu volto à pergunta do início. Qual é o tamanho do nosso sofrimento frente a essas demonstrações de amor que nós temos a oportunidade de vivenciar? Então não é o sofrimento, são desafios. Trocar a palavra faz muita diferença. Porque o desafio nós superamos. O sofrimento a gente carrega como peso nas costas. E Jesus não nos criou, não nos veio para carregar peso. Jesus veio nos ajudar a superar os nossos desafios. Desafios esses que não foram criados por Deus,
mas por nós mesmos. A doutrina espírita é uma doutrina reencarnacionista. Ela crê, nos assegura que essa não é a primeira vez que nós viemos à vida. E não será a última. E essas reencarnações têm um único objetivo: educação do espírito. E à medida em que nós vamos nos educando, nós vamos também ajudando a nos educar entre si. Como? Através da nossa transformação. A partir do momento em que nós nutrimos o amor em nossos corações e somos capazes de dividir esse amor em algum nível, nós estamos educando. A partir do momento em que uma ofensa muito grande atingiu o nosso coração e nos magoar profundamente, e nós formos capazes de olhar para o rosto de quem nos ofendeu e conseguir acalmar o nosso coração e falar: tudo bem, segue em paz. Nós estamos educando. Porque em algum momento, quando essa pessoa for convidada a fazer a mesma coisa, ela vai lembrar. Puxa, eu fui perdoado de uma coisa que me envergonhou. Como que eu não vou ser capaz de fazer o mesmo? Como? Não sei, mas eu vou tentar. Quantos exemplos de perdão nós não tivemos na nossa vida particular? Ou de bondade? Ou de acolhimento? Esses exemplos não nos educaram? Esses exemplos não nos trouxeram aqui em algum momento? Uma palavra de carinho? A nossa tarefa de apacentar é uma tarefa dupla, que é de aprender e de ensinar ao mesmo tempo. Se somos pais, avós, tios, ou se trabalhamos com crianças, são rebanhos nos confiados. E o melhor modo de educar é o exemplo. Mas como ser o exemplo se nós não somos perfeitos? É tentar, até conseguir. É isso que nós estamos fazendo há várias encarnações. Estamos tentando. E nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Pode levar um pouquinho mais de tempo, mas vai dar certo. E aí, nos sentiremos como Pedro, no olhar amoroso de Jesus, que a tudo perdoou e ainda convidou a seguir em frente, pedindo para que ele fosse o sustentáculo da sua tarefa e continuasse o seu trabalho, como ele continuou. Se nós fôssemos lembrar dos antigos cristãos, lá na época de Roma, eu sempre falo esse exemplo. Ninguém está exigindo de nós o sacrifício da vida para dizer que seguimos Jesus. Nós não estamos correndo risco de vida. E enquanto muitos países isso acontece de fato, ainda. Mas o fato de seguirmos Jesus nos garante ainda a liberdade. Podemos ser quem somos, transitar aonde transitamos. Mas é exigido sim um sacrifício, que é o sacrifício de nós mesmos. E não é um sacrifício. É um prazer. É um prazer porque a nossa alma sente. O nosso corpo é simples roupagem, é simples veste, que no tempo determinado por Deus vai ficar onde deve ficar, mas o nosso espírito segue, com todas as benesses recolhidas e com todos os aprendizados a concluir. Que nós possamos, nessa jornada, angariar mais aprendizados do que criar mais novos outros.
o mundo está caminhando à regeneração. É uma afirmação. Mas nós precisamos escolher de que lado nós desejamos estar. E o lado que nós estamos caminhando, que é o lado ao qual Jesus nos convida a seguir, é o lado da transformação interior. Então, por mais que seja difícil, não nos agitemos pela confusão, pelo descontrole e pelo desequilíbrio do outro ou dos outros. Mas nos mantenhamos confiantes e assíduos no trabalho interior, de sermos o melhor que nós pudermos ser. Porque a recompensa não será aqui. O nosso corpo é o mesmo de quando nós nascemos? Nascemos bebês, sem saber andar. A pele maravilhosa, linda. Não é a mesma, o corpo envelhecendo, vai se limitando. Nosso espírito não, o nosso espírito é vivo o tempo inteiro. Tem energia o tempo inteiro. Por que nós queremos herdar o melhor aqui e agora, esperando que um milagre possa acontecer e salvar a terra? A regeneração se constrói por nós, espíritos encarnados e desencarnados. Estarmos reunidos, não em ação, não em número, mas em pensamento. Toda vez que pensarmos em Jesus, estaremos reunidos, sendo apacentados pelo Mestre. O nosso pensamento, ele é transformador. Ele inicia qualquer movimento de saúde. Inicia qualquer projeto de sucesso. Inicia qualquer movimento de transformação pessoal. Mas também é capaz de determinar o encerramento de qualquer coisa boa que nós tenhamos dado início. Pelo nosso desânimo, pela nossa descrença e pela nossa falta de fé. Tudo começa no pensamento. E o convite do planeta, atualmente, é que nós mantenhamos os nossos pensamentos firmes em Jesus. Que nós façamos o máximo possível para que esse pensamento ele acompanhe as nossas ações. Que nós sejamos coerentes com o pensamento de Jesus. Coerentes com o convite que ele nos convida a fazer, a agir. E passo a passo, as coisas se transformarão. Talvez não aos nossos olhos, mas nos nossos corações primeiro. Como aqueles momentos em que muitas vezes a confusão toda está ao nosso redor, mas o nosso interior está tão pacificado, está tão tranquilo, que a gente fala, nossa, isso não vai me afetar. Vou continuar fazendo o meu aqui, ó. Se nós observarmos, existem momentos assim na nossa vida. E nesses momentos é que os benfeitores amigos chegam até nós, para nos assistir, através da prece. Então, sejamos confiantes. Tenhamos a confiança em Jesus. Ele continua conosco. Ele, seus prepostos, os benfeitores e o mentor de cada um de nós aqui, trabalhando em benefício do nosso sucesso espiritual. Façamos a nossa parte e Deus certamente fará a dele. Muita paz a todos e que Jesus continue presente nos nossos corações hoje e sempre.